Olá, graça e paz a todos. Eu estou muito contente porque hoje estamos começando aqui no nosso canal, nesses vídeos que eu mando nas sextas-feiras, tá? Uma série muito bacana sobre sentimentos e emoções. Serão vídeos de no máximo 15 minutinhos, mas que eu sei que vão ser muito edificantes para a sua vida e na sua qualificação como liderança, pois como líderes nós lidamos com pessoas e com a gente mesmo. Entenda que nós somos seres criados com sentimentos e emoções. Por isso é muito importante nós aprendermos a lidar primeiramente com os nossos sentimentos, porque nós precisamos lidar com o sentimento das outras pessoas, as emoções que as outras pessoas sentem. E para que a gente possa se colocar no lugar, é muito importante ter um pouco de conhecimento, uma percepção diferente acerca desse contexto dos sentimentos e das emoções, para aprendermos a lidarmos com as pessoas, relevar algumas coisas e também desenvolver isso, essa consciência nas pessoas. Ok? Então, sentimentos e emoções são coisas que acontecem nas nossas vidas, independente se queremos ou não. E é interessante que muitas coisas acontecem de forma inconsciente e acaba a gente fazendo as coisas de forma inconsciente. Isto é, sem ser algo racional, né? De você pensar ou refletir sobre aquela atitude, por aquela ação, por aquela reação dentro do aspecto do seu sentimento. E a gente faz tudo no automático, certo? Então, quando a gente passa a refletir sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, nós podemos ter a oportunidade de mudar esse comportamento e perceber algumas coisas, tá? Mas aqui eu quero que você perceba, dentro desse contexto bíblico, nós fomos criados por Deus como seres que sentem, seres que se emocionam, seres que têm essa parte dentro de nós que nos faz ter algumas reações que nós vamos sentir psicologicamente, no nosso corpo, essas reações que são naturais do ser humano. Contudo, nem sempre foi dessa maneira que nós sentimos. No começo nós percebemos que Deus ele criou, quando ele criou o ser humano, ele criou dentro de um ambiente que lhe proporcionasse um ambiente saudável, adequado para ele lidar com os seus sentimentos e com as emoções. Um lugar assim de conforto, um lugar de tranquilidade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou, veio a manhã, esse foi o sexto dia. Então, o mundo, logo que Deus criou, era perfeito, era muito bom. O ambiente adequado para a gente viver muito bem. E aí, então, Deus cria o ser humano e coloca nesse lugar aí de proteção, de cuidado, um lugar onde nossos sentimentos e emoções seriam assim bons. Ainda não existia aqueles sentimentos ruins que a gente sente hoje. Nós vamos chegar lá, ok? Então, perceba, Deus ele se preocupou em proporcionar para o homem tudo aquilo que o fizesse sentir bem. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, Deus, lá em Gênesis 2, do 2 ao 3, diz assim: No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então os abençoou o sétimo dia e os separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Uma das coisas muito importantes para o ser humano é ter um tempo de descanso. A gente vive num ritmo tão corrido, que muitas vezes não temos tempo nem para nós. Nesse sistema que nós estamos inseridos, num sistema capitalista, onde precisamos ter uma rotina muito intensa, muita cobrança, muita pressão, onde o ser humano ele é medido por aquilo que ele tem,
infelizmente isso gera em nós um sentimento e, obviamente, afeta nas nossas emoções, as nossas sensações, e daí vão se desencadear muitas coisas. Por isso, o dia de descansar, ter um momento de descanso, é muito importante. Ter um tempo que Deus preparou para nós aí, para termos essa ligação com Deus, esse refrigério, para a gente estar aí aliviando todo esse sentimento e emoções, buscando a presença de Deus, que é o nosso Criador, que preparou todo esse ambiente que nos traz essa segurança, esse conforto. Por isso nós percebemos, muitas pessoas, depois que entregam a vida para Jesus, mas aquele entregar verdadeiro, né? Não para uma religião, mas para uma entrega total, começam a ter mudanças no comportamento, com mudanças na vida daquela pessoa, porque ela começa a agir de uma forma diferente. Busca o Senhor, busca a presença de Deus, e Deus vai trazendo esse alívio, tira um pouco daquela tensão, daquela pressão. A gente começa a ter uma visão um pouco diferente sobre a vida. Quando a gente muda essa perspectiva sobre a vida e começa até mesmo a ter esse momento aí de descanso, um momento de conexão com Deus, isso traz para nós um ajustamento nos nossos sentimentos e emoções. E esse momento de descanso, ele é muito importante, ok? Outra questão muito importante está ali em Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Aqui nesse texto nós percebemos que Deus ele criou ali a natureza e as árvores frutíferas, não apenas para trazer o alimento para o ser humano, mas ali Deus teve o cuidado de formar árvores lindas, um ambiente agradável. Foi isso que Deus proporcionou. Interessante quando a gente vai pesquisar aí no YouTube mesmo, vídeos de música relaxante. Ali você não vai ver uma cidade agitada, correria e tal. Normalmente vai estar linkado com uma imagem da natureza, sons da natureza, porque isso traz esse relaxamento, porque essa foi a natureza original do ser humano. Entende? Por isso que a natureza ela traz para nós essa tranquilidade, essa paz. Então, esse ambiente que Deus proporcionou, ele é muito importante. E tudo isso vem desde das origens, né? É interessante quando nós andamos um pouco descalço, pisando os pés na terra. Isso traz uma conexão ali com aquela criação de Deus e nos refrigera. Traz um alívio para o nosso corpo, uma sensação boa, uma sensação gostosa. Por quê? Porque tudo isso provém de Deus, entende? Então essa conexão com as coisas de Deus, com um ambiente agradável, um ambiente que seja, vamos dizer assim, relaxante, isso é muito bom para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Por isso alguém que vive numa zona rural e as pessoas que vivem na zona urbana de uma forma mais restrita vão ter situações emocionais no seu sentimento totalmente diferente. Não só pela correria, mas também por essa conexão com as coisas que provêm de Deus. Ok? Vamos lá? Mais um ponto. Isso tudo nós estamos falando sobre o ambiente que Deus criou, certo? Deus criou desde lá da origem. Outra coisa muito importante está lá em Gênesis 2,18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. E aqui Deus está falando sobre relacionamento. Os relacionamentos são essenciais, os relacionamentos são muito importantes. Relacionamentos saudáveis são muito importantes para o ser humano. Pessoas que vivem mais isolada, têm mais dificuldade em lidar com algumas emoções, com alguns sentimentos. Ok? Então, se relacionar
faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa saúde emocional se relacionar. Ok? Então, tudo isso foi a criação de Deus. É como se a gente tivesse sido configurado dessa maneira. São coisas essenciais para a nossa saúde emocional, para os nossos sentimentos, estar conectado com tudo isso que foi originalmente a base aí da nossa criação, aonde nós fomos postos para estarmos habitando originalmente. Contudo, infelizmente, entrou o pecado. Com o pecado, algumas coisas se desencadearam dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ok? Então, isso é importante nós estarmos observando. Veja bem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, nós observamos todo esse episódio do pecado. E o que o pecado começou a originar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A primeira coisa que foi gerado foi o medo. Parece que foi a segunda, porque só se manifestou verbalmente ali, quando Deus se aproxima ali deles, quando Deus começa, ouvem Deus se aproximando, e então se escondem. A princípio parece que o medo foi gerado nesse momento, sentido nesse momento, e Deus chega e eles falam, não, nós escondemos porque estávamos com medo de estarmos assim à mostra, porque estávamos nus. Na verdade, o primeiro relato emocional foi que eles sentiram vergonha, certo? Então essas duas coisas caminharam juntos, a vergonha e o medo, certo? A vergonha veio por conta do medo, né? E eles sentiram vergonha porque estavam nus, antes mesmo de Deus chegar, se aproximar. Olharam para o outro, viram a nudez do outro e sentiram vergonha, né? Talvez por esse medo de serem julgados, criticados, se sentirem desconfortáveis, né, por estarem à mostra, certo? Então, por isso o ser humano tem muita dificuldade em, vamos dizer assim, abrir o coração, falar sobre os seus sentimentos, suas emoções. Isso acaba sendo, para alguns, até um tabu, para outros, simplesmente uma dificuldade muito grande em se expor. Ok? Então, originalmente, nós percebemos que, pelos relatos bíblicos, esse foi o primeiro sentimento humano sentido, né? As primeiras emoções relatadas ali, a vergonha e o medo. E a partir dessas duas emoções, se desencadeiam muitas outras emoções. Então o medo ele vai trazer muitos bloqueios. E o medo muitas vezes até vai impedir a pessoa de se relacionar, né? De lidar consigo mesma, né, de se sentir uma pessoa plena, uma pessoa realizada, enfim. Né? E o medo e a vergonha da mesma forma. A vergonha é um sentimento muito negativo, né? Um sentimento de falta de segurança que nós temos conosco, sobre nossa aparência, e aí você vai ter um desencadear dessa vergonha com algumas vertentes, como o próprio bullying e tantas outras coisas, que vem por conta de um julgamento pela aparência. Então, quando antes do pecado existia essa pureza no sentimento e um olhar para o outro bem assim natural, depois do pecado, não, voltou-se a um olhar crítico, onde encontramos defeitos, onde encontramos muitas coisas que não são legais aí emocionalmente. Bom, isso é só uma pincelada de muitas coisas que nós vamos estar falando nesses vídeos breves de 15 minutos no decorrer desta série. Já vou encerrando por aqui, está dando meu tempo, e eu venho com mais sentimentos, aprofundando em sentimentos específicos a partir dos próximos vídeos. Reflita sobre isso, perceba que o pecado traz muitas consequências negativas. Lute contra isso, afaste disso, busque a presença de Deus, procure aí ter um momento de descanso e contato aí com aquilo que é da natureza, que é a criação de Deus. Fique na paz, Senhor Jesus, Deus te abençoe e até logo.